Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre dor visceral, né? Um assunto ainda muito nebuloso muitas vezes, e eu vou tentar nesse vídeo ser bem sucinto, falar do que a gente tem de informação mais atual, para clarear um pouco aí a cabeça, principalmente dos colegas profissionais do movimento, tá? Dor visceral é proposta pela IASP, Associação Internacional para o Estudo da Dor, agora em 2019, nas suas mais recentes publicações sobre o tema, classifica a dor visceral em dois grandes grupos: dor visceral crônica primária e dor visceral crônica secundária. O que não é uma dor visceral crônica é uma dor visceral com apresentação inicial, imediata, né? E aí vai fugir um pouco da nossa área de atuação, porque normalmente uma pessoa com uma queixa que remete a aspectos de gravidade, sendo uma apresentação inicial de dor visceral, dificilmente ela vai procurar o fisioterapeuta, tá? Então o interessante para a gente é entender a dor visceral crônica, como eu disse, dividida em primária e secundária. A dor visceral crônica primária é aquela onde o principal problema é a dor, proposta pela IASP agora, publicado na PEN, certo? O que é um exercício de força-tarefa entre a própria IASP e a Organização Mundial de Saúde para atualizar, né, para o CID-11, no critério internacional de doenças, a dor visceral, certo? Junto de outras diversas classificações, tá? Então, a dor visceral crônica primária é aquela onde o principal problema é a dor, e a dor, teoricamente, seria a doença a ser tratada, tá? E a dor visceral crônica secundária é aquela onde existe uma doença de base, em atividade ou não, e a gente pode relacionar aquela dor visceral com a doença, mas a própria dor visceral crônica secundária também merece tratamento específico, ou seja, a gente não pode esperar que tratando a doença de base melhorará necessariamente a dor visceral que é secundária, né? Ela precisa de intervenções próprias, certo? Então, dividindo, basicamente a classificação propõe o seguinte: na dor visceral crônica primária, a gente vai analisando o corpo por cavidades. Nós teremos a síndrome de dor torácica crônica primária, né? Que é uma condição que acomete muitas pessoas que passaram por problemas cardíacos, respiratórios e herdaram a dor, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê muito esse diagnóstico dado por cardiologistas, por pneumologistas, onde eles excluem qualquer doença envolvendo os órgãos, qualquer condição clínica, mas existe a dor, né? E a dor torácica crônica primária. Essa dor precisa de tratamento para ela, para a dor, porque não tem doença de base, né? Depois, quando a gente desce para o abdômen, a gente vai ter três possibilidades. A síndrome de dor epigástrica, né, que estará, obviamente, concentrado na região epigástrica, e duas outras possibilidades que se espalham mais pelo abdômen. A famosa síndrome do intestino irritável e a síndrome de dor abdominal crônica primária, tá? Existem diferenças entre as duas, isso a gente aborda com detalhes no curso, né? A gente não vai dar o diagnóstico como fisioterapeuta, mas é super importante saber o diagnóstico, até para fazer o encaminhamento dos pacientes que a gente tem para o médico, para poder trabalhar em conjunto, tá? E quando esse paciente vem do médico, a gente precisa estar entendendo quais as características que me fazem pensar numa síndrome de intestino irritável ou numa síndrome de dor abdominal crônica primária, tá? As duas são classificadas como dor visceral crônica primária, localizadas e distribuídas nessa região anterolateral do abdômen. Depois disso, a gente descendo um pouco mais na região abdominal inferior e na pelve, a gente vai ter a famosa síndrome de dor pélvica crônica primária, tá? E a síndrome de dor vesical, que também tem diferenças entre si e que a gente aborda também com detalhes para que possamos escolher a melhor estratégia de tratamento para a dor, certo? Isso seria no âmbito da dor visceral crônica primária. Na dor visceral crônica secundária, a gente vai ter praticamente três grandes grupos de condições
ativas de doenças existindo, que a gente pode classificar como doenças de ordem inflamatória, de ordem vascular e de ordem mecânica, acometendo os sistemas viscerais e cursando com uma dor visceral crônica secundária, né? Então, a gente vai ter esse diagnóstico pronto e a gente vai atuar contribuindo. Um exemplo, doenças inflamatórias intestinais, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, né? O médico vai diagnosticar, vai propor o tratamento para a doença, diminuir a atividade inflamatória da doença, refazer os exames, ver que negativou, né, os achados da doença, porém, muitas vezes fica a dor. E aí eu recebo muito indicações de pacientes, de colegas gastroenterologistas, justamente com esse quadro, né, de que os desfechos da doença são neutralizados, mas o paciente continua com dor de apresentação anterolateral de tronco, que a gente precisa intervir com o tratamento da dor, né? Como a gente sabe que a fisioterapia é tão eficaz para as outras regiões do corpo. Beleza? Então a síntese final é essa, né? Trazer um pouco da minha prática mesmo, trazendo essas evidências mais atuais de respaldo da própria Associação Internacional para o Estudo da Dor, para que o fisioterapeuta esteja incluído no tratamento dessas condições de dor visceral, seja de ordem primária ou seja de ordem secundária, tá? Porque existe a dor e a dor precisa ser tratada, ok? E colocar para vocês a ideia de que as condutas que a gente já conhece serem eficazes para o tratamento da dor servirão e são respaldadas pelas maiores entidades, né, que se propõem a estudar a dor no âmbito de incluir o fisioterapeuta no tratamento dessas condições. Beleza? Então isso é o que a gente tem de mais atual. É importante conhecer cada uma dessas distribuições, porque no caso de dor visceral primária a gente vai atuar de determinadas maneiras, no caso de uma dor visceral secundária de outras, porém existe, para vocês terem uma ideia com isso, um grande campo de atuação para o fisioterapeuta que está sendo pouco explorado, né? Receber esses pacientes indicados pelo pneumologista, pelo cardiologista, pelos gastroenterologistas, pelos ginecologistas, o que já acontece bastante, né? Mas mostrar nossa utilidade no tratamento da dor especificamente, tá? A mensagem sobre dor visceral é essa. Daremos continuidade aí no próximo vídeo falando sobre dor visceral referida. Beleza? Um abraço e até o próximo.